Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança. Oi, turminha de segundo ano, tudo bem com vocês, meus amores? Olha só, hoje é uma terça-feira, dia 20, e nós vamos continuar os nossos exercícios da apostila de matemática. Vamos lá? Então, nós vamos fazer a página 36 até a 39 e depois os exercícios da página 47 e 48. Vamos lá? Abram então a apostila de vocês na página 36 de matemática, onde fala de metade. Vamos lá? Aqui, do lado do título metade, vocês coloquem a data de hoje, ok? Dia 20 do 10. Então, veja este pão e esta maçã. Eles estão divididos em duas partes. Olha só, aqui nós temos o pão está dividido em duas partes e a maçã também. Mas eles não estão divididos ao meio. Metade significa dividir duas partes iguais. Nós dividimos muitos alimentos em duas partes iguais. Veja só, vou comer metade de um pão. Então, quando a gente fala metade, significa que é exatamente do tamanho da outra metade. Então, duas metades vai ser um inteiro, ok? Olha só, então ela tá lá. Ela falou que vai comer metade de um pão. Aí ela corta e passa a margarina, não é? Então, para a gente obter a metade de um pão, é preciso dividir o pão em duas partes iguais. Veja aqui exemplos diferentes de metade. Aqui nós temos a metade de um bolo, a metade de um sanduíche, de uma pizza. Veja outras maneiras da gente obter a metade de algo. Então, olha só, vocês viram que aqui, exatamente, olha só o prato da pizza. Aqui teria outro tanto exatamente igual a esse. Então, metade são quando existem duas partes do mesmo tamanho, ok? Então, vamos lá. Aí o menininho diz assim: ganhei uma caixa com 10 bombons. Eu vou dividir metade dela com o meu irmão. Então, como que ele vai fazer? Ó? Se a caixa dele tem 10 bombons e é dividida na metade, ou seja, 10 bombons são divididos por 2. Então, cada parte fica com 5 bombons. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, metade disso daqui é 1, 2, 3, 4, 5. E a outra metade tem que ter a mesma quantidade, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, isso é também uma forma da gente encontrar metade, ok? Lembrando que as duas partes têm que ter a mesma quantidade. A Valentina vai dividir R$ 20 entre os seus dois netos. Dividir R$ 20 por 2 é obter a metade de 20, ou seja, cada neto vai ficar com R$ 10. Então, se eu pegar 10 mais 10, eu sei que é 20. Então, 10 é a metade de 20, porque 10 mais 10 vai dar 20. Então, quando eu junto essas duas partes, ó, primeiro, aqui é 10 e aqui é 10. Então, as duas partes são iguais. Se eu junto elas, eu vou ter um todo de R$ 20. Mas se eu quero dividir a metade para um e a metade para outro, os dois precisam receber a mesma quantia. Ah, Pro, mas eu não tenho R$ 20, eu tenho 50 e quero dividir a metade. Então, eu tenho que dividir para que as duas pessoas tenham a mesma quantidade. Então, se é 50, 25 para um e 25 para outro. Por quê? Porque 25 mais 25 vai dar 50. Então, isso é metade. A gente pode ter a metade de algum objeto, de alguma comida, mas a gente também pode obter metade de quantidades. Quando a gente tem metade de quantidades, cada metade vai ter que ter a mesma quantidade uma da outra, ok? Tá dando para entender? Então vamos lá, continuando. Nem toda quantidade pode ser dividida em duas partes iguais. Veja uma tentativa de dividir 43 ao meio com as peças do material dourado. Então, ó, aqui tem, a gente está representando o 43 do material dourado. 1, 2, 3, 4 barrinhas, são 4 dezenas, ou seja,
10, 20, 30, 40 e 3 unidades. Se eu vou dividir essa quantidade na metade, a gente precisa realizar a divisão em duas partes. Primeiro, então, vamos dividir a dezena. Então, se tem 1, 2, 3, 4, vai ficar 2 para um, 2 para outro, certo? Ótimo. Mas agora a gente vai dividir as unidades. Uma para um, uma para outro e ainda, olha aqui, ficou uma de fora. Então, foi possível colocar duas dezenas e uma unidade para cada grupo, e sobrou uma unidade. Logo, a gente pode concluir que não é possível encontrar a metade de 43. Por isso, sobrou uma unidade. Encontrar a metade de uma quantidade é o mesmo que dividi-la em duas partes iguais. Então, duas partes iguais, nós podemos dizer que são metade, ok? Agora a gente falou da metade e agora a gente vai falar da terça parte. Ai, Bru, como assim? A terça parte equivale a uma parcela de uma divisão em três partes iguais. Vamos ver a história em quadrinho. Por favor, um sanduíche de 30 centímetros. Ela pede lá. Eu vou dividir o sanduíche em três partes, cada parte com 10 centímetros. Então, vamos lá. O sanduíche tinha 30 centímetros. Se eu vou dividir ele em três partes, cada parte vai ficar com 10 centímetros, porque 10 mais 10 mais 10 vai dar os 30 centímetros do sanduíche. Então, o sanduíche ele foi dividido em três partes iguais. Então, a gente pode falar aqui que nós temos a terça parte. Vamos ver aqui uma outra forma de encontrar a terça parte. Nessa sala há 9 carteiras. Cada fila tem 3 carteiras, ou seja, em cada fila o número de carteiras é a terça parte de 9. Por quê, Pro? Porque no total aqui tem 9 carteiras e aqui tem uma, duas, 3 partes. Então, a gente tem um total de 9 e, ó, essa aqui tem a mesma quantidade dessa, que tem a mesma quantidade dessa. Ou seja, a gente encontrou a terça parte do número 9. Então, ó, eu sei que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 é o total de cadeiras e elas foram divididas igualmente em 3 partes. Ou seja, cada parte vai ter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 carteiras. A gente também consegue dividir em 3 algumas quantidades. Olha lá, o Rogério, ele tem 3 notas de 20 reais. Cada nota de 20 reais equivale a parte de 60 reais. Como assim, Pro? Porque se eu somar 20 mais 20 mais 20, vai dar 60. Então, ó, essa nota é igual a essa, que é igual a essa. Então, aqui eu tenho 3 partes que são iguais. E se eu juntar essas 3 partes, vai ser 20 mais 20, 40, mais 20, 60. Então, eu tenho um total aqui de 60 reais, dividido em 3 partes, 20 reais a cada parte. Então, 20 reais equivale a terça parte de um total de 60 reais. Aparentemente parece um pouco complicado, mas conforme a gente vai realizando as atividades, a gente vendo que isso vai ficar mais fácil, tá bom? Olha lá, a Mariana, ela comprou um pacote com 30 balas e ela pretende dividir todo esse pacote igualmente com seus 3 filhos. Quantas balas cada filho de Mariana vai receber? Então, olha só, ela pegou as 30 balas, aqui são 3 crianças, então ela colocou uma quantidade nessa sacola, uma quantidade nessa e uma quantidade nessa. Então, dividir 30 balas em 3 filhos é obter a terça parte de 30, ou seja, 10 balas para cada filho. Por quê? Porque aqui é 10 mais 10 mais 10. Então, a gente viu que aqui tem 10, aqui tem 10 e aqui tem 10. Então, cada parte tem a mesma quantidade. 10, 10 e 10. Se eu juntar esse 10, 10 mais 10, vai dar 30, que é a quantidade de balas que a Mariana dividiu com os seus filhos. Então, aqui a gente descobriu que a terça parte de 30 é 10,
porque cada criança vai receber 10 balas. Só que também nem toda a quantidade dá para ser dividida em 3 partes iguais. Veja uma tentativa de determinar a terça parte do número 44. Então, com algumas peças do material dourado. Aqui nós temos o número 44, 4 dezenas e 4 unidades. Então, vamos realizar a divisão em 3 partes, dividindo primeiro as dezenas. Lembrando que cada parte precisa ter a mesma quantidade uma da outra. Então, aqui, a primeira parte com uma dezena, a segunda parte com outra dezena e a terceira parte com outra dezena. Porém, sobrou uma dezena e ainda 4 unidades. Mas é possível a gente trocar uma dezena em 10 unidades. Então, a gente vai desmanchar essa dezena aqui e ela vai virar 10 unidades e 4 unidades, ou seja, vai ser 14. Então, o que aconteceu? Aí eu dividi essa quantidade de 14 unidades em 3. Então, a primeira parte ficou com 4, a segunda com 4 e a terceira com 4. Porém, ainda sobrou 2 unidades. Então, foi possível colocar uma dezena e 4 unidades em cada grupo e ainda sobraram 2 unidades. Então, aqui tem, ó, 10, 1, 2, 3, 4, 14, 14, 14. As 3 partes precisam ter a mesma quantidade. Então, a gente não conseguiu achar a terça parte dessa quantidade, ok? Então, 44 não tem terça parte, porque sobraram aqui 2 unidades. Encontrar a terça parte de uma quantidade é o mesmo que dividi-la em 3 partes iguais. Então, para a gente achar a terça parte, as 3 partes têm que ter a mesma quantidade. Se sobrar, é porque não tem como encontrar a terça parte do número, tá bom? E aí diz assim: é verdade? A metade da metade de 20 é 5? Sim ou não? Qual é a metade de 20? Se eu pegar 20 e dividir em duas, vai dar? Isso mesmo, 10. E se eu pegar o 10 e dividir em duas, vai dar? 5. Então é verdade, pois a metade de 20 é 10 e a metade de 10 é 5. Então, metade da metade de 20 é 5, sim. Agora, vamos lá para a página 47, onde a gente vai realizar as atividades. Vamos lá? Então, exercício número 7. Divida as quantidades de brinquedo a seguir na metade, ou seja, em 2 grupos com a mesma quantidade de brinquedos. Então, na letrinha A, nós temos uma quantidade de 12 carrinhos. Então, se eu dividir para 2 crianças, quantas crianças vão ter? Quantos carrinhos cada criança vai ter se eu dividir em 2? Isso mesmo, 6. Por quê, Pro? Porque 6 mais 6 vai dar 12. Então, se eu dividir em 2, eu preciso ter a mesma quantidade. Aqui, na letrinha C, nós temos, 3 ursos, ó. 6, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu quero dividir em duas partes. Então, olha lá, dá até pra gente fazer assim, ó. Uma parte, 2 partes. Então, a metade de 6 vai dar 3. 3 ursos aqui e 3 aqui. São 2 partes iguais. Agora, aqui na letrinha B, nós temos 8 bonecas. Se eu dividir elas em duas, cada parte vai ter 4 bonecas. Muito bem. E aqui nós temos 16 pecinhas. E se eu dividir ela em duas, quantas pecinhas vão ter? Isso mesmo. Cada grupo, né? Cada parte vai ter 8 pecinhas. 8 mais 8 vai dar os 16. Ok? Então, respondam aí com bastante capricho na apostila de vocês. Continuando, agora aqui, o número 8. O Carlos, ele tem 4 peixes vermelhos, 2 azuis e 10 peixes amarelos para distribuir em 2 aquários.
colocando a metade em cada um. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão dividir as quantidades de peixes. São 4 peixes vermelhos. Quantos peixes vermelhos vai ficar nesse aquário e nesse aquário? São 2 peixes azuis. Quantos vão ficar nesse e quantos vão ficar nesse aquário? E são 10 peixes amarelos. Quantos ficarão nesse e quantos ficarão nesse aquário? Então, aí vocês vão escrever como que você pensou nessa divisão, tá bom? Vai ser do seu jeitinho. Aí vocês escrevam aqui na página 47 como você pensou em fazer essa divisão. Combinado? Ótimo. Agora, continuando no exercício número 9, diz assim: encontre a terça parte da quantidade de doces a seguir. Ou seja, divida cada total em 3 grupos. Lembrando que cada grupo tem que ter a mesma quantidade. Então, aqui nós temos um total de 15 docinhos, 15 brigadeiros. Se eu dividir em 3 partes, quantas partes vão ter em cada brigadeiro? Ó, aqui já tem até, ó, uma linha, 2 linhas, 3 linhas. E cada linha tem a mesma quantidade, né? Então, a terça parte de 15 é 5. Olha lá. Uma parte, 2 partes, 3 partes. Agora, aqui na letrinha B, anotem aí, tá, pessoal? Na letrinha B, nós temos aqui uma quantidade de 9 balas. E nós vamos fazer a mesma coisa, dividir elas em 3 grupos. Então, se eu pegar essa quantidade de balas e dividi-las em 3 grupos, quantas balas vão ficar em cada grupo? Isso mesmo. Cada parte vai ter 3 balas. Se são 3 partes, são 3 mais 3 mais 3. E aí nós vamos ter o total de 9, ok? Continuando na página 48, nós temos aqui o exercício número 10. O Caio, ele tem uma coleção de 48 bolinhas de gudes. E na letrinha A diz assim: Ricardo tem a metade do total de bolinhas de gude de Caio. Então, quantas bolinhas de gude Ricardo tem? A gente sabe a quantidade que Caio tem aqui. Só que o Ricardo tem a metade, ok? Então, vocês vão aqui utilizar esse espaço para desenhar a estratégia que você usou para saber quantas bolinhas o Ricardo tem, ok? Continuando aí na página 48, na letrinha B, diz assim: a Marília tem a terça parte do total de bolinhas de gude de Caio. Então, a gente sabe lá quantas bolinhas o Caio tem. Já a Marília tem a terça parte. Isso significa que a gente tem que pegar o total de bolinhas que o Caio tem e dividir em 3 partes iguais. Isso aí. E aí, como que você desenharia? Como você faria? Nós sabemos que a Marília vai ter 16 bolinhas de gude. Mas como você separaria esse grupo? Então, pessoal, por hoje é só na nossa aulinha de matemática. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Lembrando que qualquer dúvida, mande lá no grupo para tirar as dúvidas com a Pro. Combinado? Um beijo e até a próxima aula.